Hoje, basicamente, o investidor de criptoativos ele tem três formas de fazer a declaração de imposto de renda dele. A forma número um é a forma convencional, fazer ela com um contador. A forma número dois é fazer a declaração sozinho. A forma número três é fazer isso com uma plataforma de autoatendimento. Quando tu opta por fazer por um contador, tem alguns pontos aqui que são chave para que isso funcione. O primeiro ponto deles é que a tua operação tem que comportar isso, ou seja, tu tem que ter lucro suficiente na tua operação para que tu tenha esse custo com o contador, senão não faz sentido. Se tu tens uma operação a qual tu vais pagar o contador e com isso tu não vai ter mais a operação, tu não vai ter resultado na tua operação, tu vai passar a ter um resultado negativo na tua operação por conta de despender esse recurso em aplicar um contador, não faz sentido para ti contratar um contador. Isso é um ponto. O segundo ponto é que muitos contadores não têm conhecimento de criptoativos. Muitos contadores ainda não ingressaram nesse mundo que hoje a gente vivencia aqui. O que te resta aqui a contratação de um contador especializado em criptoativos. E considerando que um contador especializado em criptoativos, ele vai, com certeza, ter um custo maior, porque ele já sabe de antemão que a apuração de criptoativos é uma apuração mais detalhada, mais complexa. O que leva à seguinte conclusão: na hora de tu fazer a contratação de um profissional para fazer a tua apuração, a tua declaração de imposto de renda em criptoativos, tu tens que levar em consideração o conhecimento que ele tem sobre aquele assunto. Se o contador não tem conhecimento sobre esse assunto, provavelmente ele vai te dar um orçamento barato, porque ele não sabe que ele vai ter que fazer uma ginástica para fazer a emissão dos teus dados, dos teus extratos, ele vai ter que saber ler carteiras, ele vai ter que saber identificar o lançamento nas tuas carteiras, ele vai ter que fazer rastreamento daquilo que tu fizeste para poder identificar o custo. Ou seja, o tamanho do conhecimento do contador, ele é proporcional ao imposto que tu vai pagar. Porque se o contador conhece muito pouco das operações de cripto, tu com certeza tu vai pagar um imposto mais alto. E aí te resta aqui, tu ter um contador especializado. Esse contador especializado, ele vai te custar mais, vai ser uma aplicação maior, porém, ele vai te ajudar a, primeiro, fazer corretamente, segundo, pagar o menor imposto viável, fazendo uma declaração coerente, que é a declaração aquela que tu não vai perder teu sono ou ter problemas junto à Receita Federal. A segunda forma é tu fazer isso sozinho. Quando tu faz isso sozinho, tu tem que te atentar a algumas coisas. Primeiro, tu não pode simplesmente pegar o programa da Receita Federal e despejar tudo lá dentro. Não. Tu tens que previamente também ter algum conhecimento. Mas vamos lá, em considerando que tu já opera, tu já transaciona com cripto, tu tem algumas facilidades que talvez um contador não especializado não tem, que é tu já sabe trabalhar com carteiras, tu já sabe trabalhar com as exchanges, aquelas as que tu opera, ou seja, tu tem talvez aqui uma facilidade de acesso aos dados a qual um contador não especializado não tem. E isso é uma vantagem na hora de tu fazer os teus cálculos. O que te falta? Conhecimento de quê? Dos teus limites, conhecimento de conciliações, saldos, aonde tu faz o quê, aonde tu identifica o quê, conhecimento contábil no sentido de conseguir identificar, classificar as tuas operações de forma correta, aplicando os melhores entendimentos, as melhores práticas hoje utilizadas por quem já sabe fazer isso, que no caso é o contador especializado no assunto. Então, nesse quesito aqui, quando tu estuda, tu tens que procurar fontes de informação que sejam coesas, corretas, já testadas, já balizadas, as quais vão te ajudar a que tu faça uma declaração também correta e também com o menor imposto viável. Resta então aqui a terceira possibilidade, que é o uso de uma plataforma. Eu mesmo indico, lá dentro do nosso curso, dentro da comunidade, o uso de plataformas. Só que ainda o uso de plataformas, por mais que elas tenham facilidades como utilização de APIs, né, para descer dados mais extensos, facilitadores de cálculo, o uso de plataformas, embora ele seja muito bom, muito produtivo, ele também implica que tu tenha conhecimento, porque se tu não tiveres conhecimento no uso da plataforma, tu ainda vai ter o problema de tu não saber fechar saldo, de tu não saber fazer conciliação, de tu não poder identificar se aquilo está correto, se não está correto, se faltou lançamento, se a plataforma está classificando corretamente um lançamento ou outro, ou seja, tu tens que ter esse conhecimento prévio de classificação, de conciliação, para que tu possa fazer isso funcionar dentro de uma plataforma. E tem ainda a problemática de que não temos padrões de emissão de extrato. Portanto, as plataformas, elas acabam tendo limitação na extração e leitura de dados. E perante essa limitação, tu tem que ter o conhecimento para poder fazer essas correções, para daí sim a plataforma te dar um resultado positivo. Então, embora a plataforma também seja um método eficiente, ela é um método que também demanda em conhecimento. Tudo isso aqui eu estou te explicando para que tu tenha noção que tu tens duas alternativas que são viáveis. A primeira delas é, se contador, tem que ser um contador especializado. Se tu optares por fazer tudo mesmo, utilizar uma plataforma, tu precisa estudar. E é isso.
E dentro disso tudo, partindo do pressuposto que tu tá aqui comigo, tu já me conhece, tu já conhece o nosso trabalho, conhece o Declarando Bitcoin, tu sabe que nós somos a primeira contabilidade especializada no assunto no Brasil. Eu sou a primeira contadora de criptomoedas do Brasil. O nosso livro, Como Declarar Bitcoin e Outras Criptomoedas, ele está agora aqui no 6º ano. Ou seja, nós temos uma expertise nesse assunto, que ela, por óbvio, pelo tempo de pesquisa que nós temos no assunto, o tempo de trabalho, a nossa experiência, a gente consegue te trazer muitos dados. Então, a gente pode te ajudar de duas formas. A gente presta esse serviço, sim, mas a gente também não quer explorar ninguém. Então, se tu é um investidor que ainda não comporta uma contratação do tipo fazer uma aplicação conosco aqui no Declarando Bitcoin, a gente te convida a estudar conosco lá na comunidade. Lá na comunidade a gente te traz o quê? Conhecimento. Então lá a gente vai te ensinar, dentro do método Declarando Bitcoin, a tu calculares o teu menor imposto viável, a tu fazer a melhor declaração possível, a tu conseguir fazer o teu rastreamento de dados. A gente vai te dar um norte na hora de te orientar aonde tu pega dados, aonde tu desce os dados, de que forma tu classifica esses dados. E ainda lá dentro da comunidade, a gente tem, fora os nossos cursos, os nossos livros, fora a ajuda, o tira dúvidas que nós temos lá dentro da comunicação que a gente tem com vocês, nós temos aulas ao vivo. Ontem a gente acabou de ter uma aula que foi sensacional, foi uma aula de DeFi, que é um assunto pesadíssimo, foi uma aula gostosa, foi uma aula de muito aprendizado, foi uma aula que serviu para a gente conhecer o nosso aluno, para o aluno entender qual é a nossa disponibilidade com ele. Foi uma aula de 2 horas e 20 minutos, onde a gente pôde fazer um bate-bola muito bacana, onde o usuário entendeu quais são os dramas aos quais ele vai passar durante o fechamento dele. Nós mesmos indicamos lá dentro da nossa comunidade plataformas de uso self-service, as quais o conhecimento que tu tens que ter para uso a gente também te traz lá dentro. Então a gente tem um trabalho hoje lá dentro da comunidade que é atender o Bitcoiner, aquele que talvez não esteja pronto ainda para a contratação de um contador, a contratação do Declarando Bitcoin, mas ele está apto a aprender a fazer a declaração dele e ele quer estar conosco no imposto de renda. E para que tu tenha essa segurança e esteja conosco no teu imposto de renda, eu te convido a conhecer a comunidade declarandobitcoin.vip.